em Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? E eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Muito bom estarmos juntos aqui para louvar o nosso Deus e aprender mais dele. Não é verdade? Sempre muito bom. Antes que eu compartilhe o que o Senhor tratou comigo nessa semana, me ajudou a compreender, eu queria falar um pouquinho sobre uma atividade da igreja em Belo Horizonte e também na Grande Belo Horizonte, né? Que é um torneio de futebol, né? E talvez alguns irmãos ficam meio assim, mas falar de bola, falar de torneio, falar de futebol, a Bíblia fala bastante sobre recrear, divertir, se alegrar, né? Não fique tão fechado para essa área da vida, tá bom? É importante cuidar do seu corpo, né? Exercício faz bem ao coração, faz bem à mente, né? E ajuda bastante. Então, rapidamente, nós queremos, como o Carlos já falou, o presbítero Carlos, sobre a igreja, né? O troféu já foi embora daqui, mas foi um troféu muito lindo mesmo, né? Então nós vamos chamar aqui na frente o nosso irmão Bernardo, que foi um dos organizadores desse torneio. Ele quer dar uma breve palavra de gratidão pela cooperação dos irmãos e também, né, já convidar todos os atletas que foram convocados por Lancelotti para que pudesse disputar essa Copa na Igreja de Cristo. Então, convidar todos os irmãos que jogaram, que participaram, que trouxeram esse troféu, mais esse troféu, para a igreja aqui no Olive de Melo. Vem, meus irmãos, não sejam tímidos. Aqui chegou. Coisa linda mesmo, hein? Olha isso aqui, coisa linda. Olha. Aí, vamos chegando aí. Eu vou permanecer aqui, porque eu Ô João Pai, nós estamos pedindo para você representar o João Filho. Afinal de contas, o menino fez uma defesa lá, violenta ontem. Eu não estava lá, né? Foi muito bom lá. E o Carlinhos Duretti, também representando. O Heitor veio representar o pai dele, o Lucas, o goleiro. Por favor. Então tá, rapidinho, tá, pessoal? Não sai não. Igreja, bom dia. Nossa, tá alto o microfone, né? Eu queria tirar só um momento com vocês aqui para realmente poder agradecer, porque futebol, embora seja um esporte e a gente saiba que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, eu vejo que ele é um mecanismo muito forte, muito importante no meio da igreja, seja para comunhão, seja para que nós possamos ter novos irmãos na fé. Eu, por exemplo, vim para a igreja com Jaime através do futebol, e eu queria agradecer primeiro ao Marcos, que nós tivemos uma reformulação na comissão esse ano, e ele abraçou esse projeto de forma maravilhosa com a gente. Queria agradecer o Kevão, que fez aí
nossa parte de mídia. Está faltando o Andrezinho aqui, que fez o nosso financeiro. Agradecer a Isadora, que ajudou a gente com a entrega das medalhas lá no final. E agradecer a cada um de vocês, que tirou um momento e pôde participar com a gente do torneio, torcendo para o seu time, estando lá com a sua presença. Porque, estava até comentando com o Thiago ontem, que, não sei se ele vai lembrar, eu já participei de diversos torneios, já ganhei, já perdi, mas eu nunca vi uma final tão emocionante igual a de ontem. Então, o Gil esteve lá com a gente praticamente todos os dias. Queria mesmo agradecer, dizer que cada um de vocês fez um momento único na nossa vida e que Deus seja glorificado, não só nos pequenos atos, mas também nesses momentos especiais de lazer que a gente tem. Jaime, obrigado. Igreja, obrigado. Obrigado. Agora é com você? Não está liberado ainda não. Hoje eu estou cheio de poder aqui, não vou liberar ninguém. Mas só agradecer o nosso Deus, né? Às vezes as nossas conquistas, as nossas boas atuações, a gente tem a tendência de voltar para nós mesmos e dizer como eu sou bom, né? Mas, na verdade, toda a glória seja dada ao Pai, porque nós apenas somos o que Ele nos fez ser, né? Então, nós queremos dar toda a glória a Ele. Um simples troféu, não é verdade? Mas o time lutou muito, né? Parabéns para todos os atletas aqui, lutamos muito lá e foi joia demais. Eu quero agradecer a Deus por esse time maravilhoso que nós temos aqui, né? Oremos. Pai, nós agradecemos por ter formado o nosso corpo e o Senhor ter nos dado energia, Pai, inteligência, sabedoria, Senhor, capacidade de praticar um esporte tão maravilhoso que é o futebol, Pai. Nós somos o país do futebol, estamos em plena Copa do Mundo, em que o mundo está se confraternizando debaixo da sua graça, Senhor. Mas eu me volto para o nosso time aqui do Alípio de Melo, Pai, que um time que ficou muito unido, um time que aprendeu bastante nessa temporada, e que o Senhor, Pai, nos abençoou tanto, Pai, usando o nosso técnico, que é o Thiago, nos ajudou, e cada atleta que se empenhou, Pai, que se preparou, e para a sua honra, para a sua glória, nós te damos graças, porque se estamos aqui vitoriosos como campeões, é porque o Senhor nos deu a graça de ser, Pai. Te louvamos então, e nos perdoe, Pai, se algo não agradou o Senhor no torneio inteiro, e que nós possamos aprender com o que aconteceu ontem, que aconteceu em todo o torneio, para que a gente deixe o Espírito Santo nos transformar, Pai, para nós sermos verdadeiros atletas de Cristo, Pai, e exalar o bom perfume do Senhor Jesus, e praticar o esporte, jogar o futebol como o Senhor jogaria. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa conquista. Amém. Estão liberados. Virar a chavinha, né? Não tão forte assim, mas virando a chavinha hoje, nós queremos compartilhar, nós queremos tratar desse assunto. E queria te perguntar, que eu acho que a resposta você já sabe, eu também sei, mas você tem a tendência de evitar os assuntos chatos? Às vezes o marido fala, né, ou pensa, eu não vou abrir esse assunto com a minha esposa não, porque esse assunto é muito chato, pode até nos distanciar, pode azedar o relacionamento, e aí eu não vou abrir esse assunto chato com a minha esposa.
Às vezes você, esposa, também tem uns assuntos chatos para falar com seu marido, mas você evita esse assunto chato. Tratar dos assuntos chatos é necessário. Confrontar-nos mutuamente. Em todo lugar, em todo instante, é necessário para que haja maturidade. E para que o relacionamento ele se torne mais saudável, sadio. Deixar de confrontar quando for necessário não vai ajudar a pessoa a crescer em nada. Não vai ajudar o relacionamento a prosperar. Então, é preciso tratar dos assuntos chatos com o seu patrão, com sua esposa, com seu filho, com o irmão da igreja, e nós devemos acostumar com essa ideia e não fugir dos confrontos. Obviamente, nós precisamos tratar dos assuntos chatos dentro dos parâmetros bíblicos, que é com amor, que é com paciência, que é sem gritaria, não deixar a emoção tomar as rédeas dessa conversa. Mas precisamos sim aprender e ter coragem de tratar dos assuntos chatos. Jesus tratou dos assuntos chatos com as pessoas que ele interagia, que ele relacionava. Não sei se você ouviu bem o que o Kevin acabou de ler para a gente, apenas 2 versículos. O Espírito Santo levou o evangelista Marcos, lá no capítulo 9, versículos 33 e 34, ele registrou para nós uma situação aonde Jesus tratou do assunto chato com os seus discípulos. A cena era mais ou menos assim. Eles estavam indo para a cidade de Cafarnaum. Não ia de carro, nem ia de cavalo, eles iam a pé mesmo. Pela leitura bíblica a gente permite isso. E é interessante andar alguns quilômetros assim. A conversa flui, o papo informal acontece. E esse é o melhor papo que tem. É o papo informal, natural. Então Jesus está andando com seus discípulos. Eu imagino Jesus um pouco mais à frente e os discípulos um pouco mais atrás. E eles vinham conversando sobre um assunto. Obviamente Jesus ouviu aquele assunto. E o mestre estava ali para esticar os seus discípulos. Ele estava ali para embasar os seus discípulos na vontade do Pai. E ele não podia perder tempo. E nem podia ser covarde. Então, quando eles chegaram lá em Cafarnaum, diz o texto sagrado, que quando chegou lá, eles chegaram em casa, eles se assentaram, eles relaxaram. E o que Jesus fez? Uma pergunta introdutória. E a pergunta foi: o que é que vocês vinham conversando mesmo pelo caminho? A Escritura registrou, houve um silêncio. Eles perderam a língua. E talvez eles pensaram: ué, mas ele ouviu? Foi suficiente para ele ouvir? Parecia que ele não estava nem aí. É igual as crianças que estão brincando, né? E os pais conversando de uns assuntos meio... E a criança pula na frente: que é isso, papai? Que é isso, mamãe? Olha, está ouvindo, está ouvindo. É mais ou menos assim.
Aí Jesus tratou do assunto chato. E sabe qual era o assunto chato que eles vinham conversando pelo caminho? O assunto era este: qual de nós será o maior no reino de Deus? Que assunto chato. E Jesus aproveitou e ele ensinou quem é mesmo o maior no reino do Senhor. E você sabe o resto. Chamou uma criança e ele começou a falar que devemos ser como as crianças. Difícil, hein? Muito difícil. O pecado, você vai concordar comigo, é um assunto chato ou não é? Não? Concorda? Balança a cabeça aí, me ajuda aí. Ah, sim, pode falar também, que é mesmo. Você acha que eu sinto bem de tratar de pecado? Nossa, ainda mais se for os meus aí que eu não quero tratar mesmo. As igrejas no mundo inteiro estão recebendo uma crítica. E sabe qual é a crítica? Nas igrejas não se fala mais de pecado. Por que será? Porque é um assunto chato. E se você levantar e você for embora, sinceramente, eu vou te compreender. Porque realmente é um assunto difícil. É um assunto chato. Mas nós precisamos tratar dos assuntos chatos. E eu espero que você entenda que esse assunto chato que vamos tratar não tem nada a ver comigo. Esse assunto chato, quem quer tratar com você hoje é Deus. Ele quer tratar isso comigo. E Ele quer tratar isso com você também. Então vamos lá. O que Deus pensa do pecado? O que Deus pensa sobre o pecado? E Ele vai falar. E nós vamos ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as suas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É exatamente assim. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele está dizendo que o seu pecado e o meu pecado nos separa dele. Foi assim no Éden, vai ser assim na eternidade. O pecado sempre vai nos separar de Deus. Mas essa colocação que o profeta Isaías fez em nome de Deus para o povo de Israel e para a igreja hoje aqui, essa comparação que ele fez, que o seu pecado encobre o rosto de Deus, para que ele não vos ouça. O pecado te separa de Deus de verdade. Deus fala mais. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade. Deus está usando o servo dele para dizer que zombar dos pecados é uma loucura.
se você tem bom senso, se você é sensato, se você é ajuizado, você precisava e você precisa ver os pecados como Deus vê. E aí você já sabe como é que nós humanos tratamos com o pecado. Como que nós lidamos com o nosso próprio pecado? Nós minimizamos. Ah, mas não foi bem assim não, sabe? E aí você se explica. Você racionaliza o pecado. Você começa a dar uma explicação racional, inteligente, mas assumir o pecado que é bom, que te vai ajudar, não. E Deus continua dizendo: os loucos zombam do pecado. Os seres humanos, os intelectuais, eles zombam do pecado. Eles acham que nem existe pecado, que essa é uma invenção da religião. De fato, é mais fácil eu ignorar o meu pecado mesmo. É mais fácil eu zombar de Deus, da ideia que Ele tem de pecado. E nós questionamos o pecado. E por que isso é pecado? E a nossa postura é uma postura que confronta Deus sobre o que Ele falou. Mas deveria bastar para mim e para você que zombar da ideia do pecado que te afasta de Deus é uma loucura. Você pode só estar louco porque você está praticando esses pecados e você acha que não vai dar nada para você. Pois é, no fim dessa mensagem eu espero te ajudar a mudar esse conceito. Deus falou mais. Eu coloquei duas versões. Coloquei na ARA e eu coloquei na NVT. Na ARA, a revista atualizada, por João Ferreira de Almeida, Deus transmite assim essa ideia do pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nossa tendência é focar sempre no pecado como algo que a gente faz, que a gente comete. Aí é o pecado de comissão. Eu cometi. Mas nós ignoramos e esquecemos e pecamos por deixar de fazer o bem ao irmão, a Deus, ao próximo aí fora. A nova versão transformadora, que é a NVT, diz assim, fala diferente para ver se eu entendo. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vamos ser honestos um com o outro? E aí? Você tem consciência que às vezes você podia fazer o bem para alguém? Estava nas suas mãos. Você tinha esse poder. Você podia fazer. Aí você entra com toda a sua cultura, com toda a sua intelectualidade, e você diz, e até com seu poder de julgar, e você diz: eu podia fazer, mas eu não vou fazer porque ele não merece, porque ela não merece. Já pensou se Deus fosse tratar com você na base do merecimento? Nossa, ai de você, ai de mim, porque Deus deixa tão claro que a razão de tudo que temos é pela graça, e a graça é
que você não merecia. E mesmo assim Ele te deu, e mesmo assim Ele te dá. E o que é incrível é que as Escrituras ensinam, assim como Deus me deu graça, Ele espera que eu dê graça para você. Em outras palavras, que eu faça para você o que você não merece. Na cara dura você não merece. Mas você acha que não é pecado. Porque é assim que nós lidamos com o pecado. Que eu deixar de socorrer alguém, eu deixar de abençoar alguém, quando eu podia. Eu até sinto também isso, sabe que eu sou humano tanto quanto você. Alguém chega para mim, às vezes, é um irmão mesmo, acontece entre nós. Aí os irmãos chegam assim: ô Jaime, é o seguinte, estou passando situação financeira e tal. Será que você podia me emprestar R$1.000? Vem uma vontade de mim de não emprestar, eu não sei porquê. Não sei, isso acontece com você também? Não, com você não, você não peca, você é santo demais. Mas comigo acontece. E eu fico lá, pois é, tá. E o Senhor dizendo, no fundo do meu coração, o irmão está passando uma magrela. E esse irmão nem merece, porque ele é um mau administrador. Aí eu passo a julgar meu irmão. A verdade é que eu tenho esse dinheiro. Está lá no banco tranquilo, não estou precisando. Mas o meu irmãozinho está precisando. E vem uma vontade de não emprestar meu dinheirinho para ele. Você acha que eu estou pecando se eu não emprestar esse dinheiro para ele? O que você acha? Eu posso emprestar. Mas eu estou dando um nó no meu coração para dizer que eu não tenho. Se eu dizer que não tenho, eu estou pecando se eu falar que eu não tenho? Por que eu estou pecando, Marquinhos? Que eu estou mentindo? A senhora está me acusando. A briga do pecado é desse jeito, é uma tortura, é uma confusão. E a verdade permanece. Se eu não socorrer o meu irmão na sua angústia, quando eu posso, diante de Deus, eu estou pecando. E às vezes um pecado em cadeia. Falo, eu não tenho. E aí de fato, senhora, eu estou pecando mesmo, porque eu estou mentindo. Deus fala mais uma. Ouça o que Deus diz sobre o pecado. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, o pecado sexual. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por preço, por alto preço. Portanto, honrem a Deus no seu corpo. Amém, irmãos? Palavra de Deus? Palavra de Deus. Então, de alguma maneira, Deus está ensinando para nós que pecado é sempre pecado. E nós somos teólogos quando se fala do pecado. Nós somos teólogos, nós damos aula, nós pregamos, nós ensinamos. Estou pregando aqui, espero que pregando mais para mim do que para você. Então, nós sabemos que não existe pecadinho, pecadão, pecado cabeludo, pecado grande, pecado pequeno, pecado capital. Isso tudo é tradição humana a respeito do pecado. E é por isso que esse assunto aqui, ele assusta um pouco. Porque se eu entendi bem, está dizendo aqui que o pecado sexual, que é quando um rapaz que não casou com a moça, e ele então tem relações sexuais com ela.
ele está pecando. E se você pesquisar lá no Google, você vai saber que esse pecado chama pecado de fornicação. Você se tornou um fornicário. E é pecado. Mas nós achamos que não, o que tem? Até os namorados vão para a casa dos pais e o pai e a mãe cedem um quarto para eles. E dentro da casa deles o pecado acontece e o pai e a mãe acham que está tudo certo, que está tudo bom. E não está nem aí para o que Deus está falando. Estão zombando do pecado. Eles são loucos, um bando de loucos. E o Senhor está dizendo aqui que esse pecado sexual, antes tem que falar também do pecado quando as pessoas são casadas, marido, mulher, e aí eles têm uma relação extraconjugal, conhece outra pessoa e transa com outra pessoa. A Bíblia diz que é pecado de adultério. Mas hoje ficou tão comum o pecado de adultério, e a ideia que minimiza e que enfraquece o pecado é uma frase poderosa do diabo. Sabe qual é a frase poderosa do diabo? Que enfraquece a convicção de pecado? É essa frase: todo mundo faz. Todos os namorados transam antes de casar. Isso é normal. Aonde que é normal? Aonde? Na sociedade sem Cristo. Mas a igreja não. A família de Deus não. Afinal de contas, nós estamos aqui todos domingos e vem sempre um profeta de Deus para nos profetizar, para nos ensinar, para nos alertar, para nos chacoalhar. E talvez você vai sair daqui hoje e você vai falar: não é comigo. E você vai continuar a sua vida de pecado. Até quando? Já eu te falo até quando. Nós estamos fechando a nossa conversa já. Mas o pecado sexual, de alguma maneira, que te assusta, é um pecado diferente. Porque diz o Senhor que quando você é batizado, é convertido, é nascido de novo, é membro da igreja, quando você tem esse pecado, você pratica isso, você está pecando contra o próprio corpo. E esse corpo, Deus colocou o Espírito Santo aqui dentro dele. Aqui é o templo de Deus, sagrado. Eu ainda acho que sagrado é essa parede, é esse prédio, e erroneamente alguns ainda se dirigem a esse prédio como o templo de Deus. Templo de Deus é você. Templo de Deus sou eu. E essa razão, e só essa razão, deveria ser suficiente para eu não praticar esses pecados. Porque eu vou manchar o templo do Espírito Santo. Eu vou macular o templo do Espírito Santo. E ele falou que eu fui comprado por preço. E não só por preço, mas ele diz: eu fui comprado pelo um alto preço. Lá na cruz do Calvário, Jesus me comprou. E ele fez de mim a morada dele. É assim que eu me vejo? Ou eu acho que eu tenho que malhar meu corpo, porque eu tenho que ficar saradão, para mostrar para todo mundo e tirar onda. E você achar que o seu corpo é isso aí. É isso que você pensa? Eu te dou uma motivação maior para você cuidar do seu corpo. Você é morada do Espírito Santo. Jesus mora em você. O Pai mora em você. É tão grande que eu não consigo explicar isso. Mas eu sei que é verdade. E isso é fato. Finalmente acabamos. Só mais um pouquinho. Você está de parabéns que você está aguentando um assunto chato.
e você não saiu lá na porta lá. Tem uns porteiros também que não vai deixar. Ouça o que Deus está dizendo para você hoje. Por favor, esquece de mim, mas veja que é o Pai que está falando, é o Pai que quer. E Ele disse: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. A Bíblia diz que todas as manhãs o nosso bom Pai, Ele renova o pacote de misericórdia para você. Hoje, o dia do Senhor, domingo, não foi diferente. Ele renovou o pacote de misericórdia e Ele está entregando você nessa manhã. Ele te ama. Ele não quer que você se perca no inferno. Ele quer que você vá morar com Ele no céu na eternidade. Mas para isso, você vai ter que resolver a sua questão de pecado, porque o seu pecado, como o Senhor disse, separa você de Deus. Deus expulsou Adão e Eva do Éden. E se você continuar arrastando o seu pecado, você até pode arrastar, mas você não vai passar do juízo final. Você não vai passar, você pode ter certeza. Porque lá o justo juiz nos julgará. E vamos tratar essa questão. Você já parou para pensar por que você não tem prosperado? Materialmente falando, apesar que eu penso que prosperar não é só dinheiro, não é só casa, não é só carro. Não. Prosperar é paz na vida. Prosperar é saúde. Prosperar é ter uma alma leve, alegre, de campeão que ganhou um torneio. Uma alma leve, assim, sabe? Prosperar é prosperar intelectualmente. Tanta gente com problemas mentais e você está aí lúcido. Você está aí com saúde. Não é verdade? Mas prosperar envolve dinheiro também. É minha vida andar, deslanchar. E o Senhor é quem está dizendo: quem oculta os seus pecados não prosperará. Não, mas eu acho que eu vou prosperar. Eu vou continuar com meu pecado, eu vou. Tá bom, vai. E vamos ver até onde que você vai aguentar. Vamos ver. Quem confessa os seus pecados. O Senhor disse quem confessa, mas Ele não disse só confessa. Que eu posso confessar os meus pecados, admiti-los, mas eu posso ainda durante a semana continuar com eles. E aí? Por isso que o Senhor já disse: aquele que confessa e os abandona. Você tem que dar esse outro passo, de romper com o pecado, de odiar o pecado, de fugir do pecado. Como você fugiria de um tremor de terra que aconteceu lá na Venezuela e ceifou várias vidas? Como você fugiria de um tremor de terra debaixo dos seus pés para salvar a sua vida? Eu e você deveríamos fugir de todo e qualquer pecado, porque fugir é a única sensatez de uma pessoa lúcida espiritualmente. Quando o pecado vem, você precisa fugir. Nós vamos cantar uma canção, encerrando o nosso encontro, e essa canção vai falar um pouco do pecado que os nossos cantores preparou para nós. Vamos refletir com essa canção, que eu nem sei qual é.